Boa noite. Ora, este vídeo hoje é dedicado à Madalena e ao Francisco e aos pais da Madalena e do Francisco. Foram todos uns queridos que tiveram comigo a semana passada em consulta, as duas crianças e os pais. Então, este vídeo, assim, meio brincadeira, meio a sério, é para as duas crianças e para as crianças todas a quem este vídeo chegar, porque a maioria das crianças andam com problemas que podem ser perfeitamente evitados, problemas de alergias, problemas de invernos mal passados, problemas de catarros que nunca mais acabam. Então, este vídeo é dedicado a todas as crianças que têm problemas de catarros, de gripes sistemáticas, que passam invernos mais em casa que no infantário, cujos pais já não sabem o que é onde fazer. É sabido que os laticínios são a principal causa de problemas. Isto, a principal causa de agravamentos, porque hoje em dia crê-se em medicina que as vacinas, muitas vacinas, que nem sequer são obrigatórias, mas criou-se, portanto, o estigma de que elas sejam obrigatórias e as pessoas dão, excepto algumas, como também é o caso de outros doentes meus, que tiveram uma má experiência com o filho e, portanto, nenhum médico a seguir teve coragem de obrigar o irmão a tomar vacinas. Portanto, acredita-se hoje, há uma vasta comunidade médica que hoje já acredita que as vacinas também já sejam um grande mal. Para algumas situações, talvez seja um mal menor, mas em muitas outras situações seria perfeitamente escusado e elas acabam por baixar a imunidade em geral, apesar de, para aquilo para que foram feitas, resultarem, mas depois também acaba por haver uma saturação do sistema autoimune e elas acabam por coisas simples como o pó, como o frio, como mudanças de temperatura, nunca mais se resolverem e irem de mal a pior. Entre os conselhos que dei, portanto, aos pais destas duas crianças e que dou a todos os pais, é o de eliminarem os laticínios. Substituírem os laticínios, que portanto são de origem animal, por leites ou sumos, como se lhe queira chamar, de soja, de aveia, de amêndoa, de arroz, e para os quais darei algumas indicações. Nem sempre os sumos dos supermercados são o ideal, porque os sumos dos supermercados têm aditivos e também têm muito açúcar. E portanto põe-se a questão, ou punha-se a questão, até ver uma outra pessoa, de seu nome Sandra Dias, a quem também é dedicado este vídeo, está prometido, porque esta pessoa mostrou-me um instrumento muito simpático, que substitui 10 instrumentos de cozinha e que nos permite fazer sumos naturais de grande qualidade. Para além de fazer papas e sopas e muitas outras coisas para as crianças e ser um bom investimento. Mas este filme não é exatamente um filme para vender máquinas. Apesar de eu, no fim, dar o nome desta pessoa, porque é uma pessoa realmente que merece confiança e que é uma boa profissional no que apresenta e que nos pode ajudar a termos sumos naturais de grande qualidade para as crianças todas. Um sumo de soja, se vocês forem ver, portanto, nos supermercados encontram diversas marcas, há uma que existe pelo mundo todo, os pacotes azulinhos, bonitinhos, etc. Mas se a seguir forem à composição encontram carradas de açúcar e, sobretudo, se o beberem. Portanto, eu não consigo beber aquilo. Portanto, eu, para mim, resolvo o problema da acidez orgânica, que é o que os laticínios criam, e a acidez é igual à doença,
E, portanto, um organismo alcalino é um organismo que tem um sistema imunitário muito mais forte e que atua e resolve com muito mais rapidez, portanto, todos os problemas a que estamos sujeitos do dia a dia. Nomeadamente, como estamos a falar em crianças, nomeadamente os problemas das diferenças de temperatura. Peço desculpa por estes toques que nos alertam para que a vida continue. Portanto, há algumas coisas que têm que saber. O leite de soja é um leite mais indicado para senhoras e, portanto, para elementos do sexo feminino. Claro que se ele for dado em criança, portanto, a miúdos, meninos e meninas, não tem grande problema. Mas não é o melhor dos leites para estabelecer um pH alcalino. O melhor dos leites para estabelecer um pH alcalino é o de amêndoa. Mas tanto quanto eu percebi também nos supermercados, todos esses pacotes estão inundados de açúcar porque o que vende é o açúcar. Se tiver açúcar, sabe muito bem e a criancinha quer. Se não tiver açúcar, não se consegue vender aquilo. Não. Eu acho um profundo disparate porque nós habituamos-nos devagarinho, habituamos-nos facilmente aos sabores. O melhor leite para resolver o problema de acidez é o leite de amêndoa. Para ajudar as crianças, sobretudo do sexo feminino, nos problemas ginecológicos e no desenvolvimento, é o leite de soja. Para os homens não terá nenhuma indicação assim favorável, a não ser para quem gosta de substituir simplesmente o laticínio pelo leite de soja. Até há pouco tempo era o único leite que era falado, era o leite de soja. Agora já se fala do leite de arroz, do leite de aveia, dos cereais todos em geral. O de arroz não é o mais favorável. O de arroz é um leite que se pode fazer ou obter no supermercado, mas a ideia do arroz é a diarreia. Portanto, quando os intestinos estão soltos, aqui tenho que falar com um português que toda a gente entenda. Portanto, quando os intestinos estão soltos, o ideal é o arroz, ou ferver o arroz e beber água de arroz, e, portanto, também o leite de arroz. Se a criatura é obstipada, não é boa ideia o arroz, porque pode ainda ficar mais obstipada, ou seja, presa dos intestinos. Portanto, utilizamos o leite de arroz se a pessoa tiver os intestinos soltos. Utilizamos o leite de soja se for simplesmente para substituir o leite normal ou se for para ajudar a promover as hormonas femininas ou a regularizar as hormonas femininas. Utilizamos o leite de aveia para dar energia. A aveia é um dos cereais que milenarmente é usado desde a Grécia Antiga, desde Roma Antiga, portanto, um cereal para dar energia, para a pessoa ter energia. E utilizamos a amêndoa como o melhor leite para combater a acidez orgânica. Vacinas, antibióticos e todos os medicamentos em geral provocam acidez orgânica. Com o leite de amêndoa nós conseguimos compensar de algum modo isso e começar gradualmente a restituir ao organismo o pH alcalino e, portanto, contrariar a acidez que todos os medicamentos, entretanto, que as crianças tomaram, lhes provocaram. Sendo que estes leites de pacote todos dos supermercados são riquíssimos, são um enjoo de açúcar, haveria então que conseguirmos fabricá-los em casa. Ora, é aí que nasce um conceito, o melhor instrumento que eu conheço, e por isso eu tenho que falar no nome, o melhor instrumento que conheço para fazer leites em casa é a Bimby. Com a Bimby consegue-se triturar os cereais,
consegue-se fazer do grão duro, sem remolhar, consegue-se transformar em pó e fazer sopas com esse pó, portanto garantindo um estado de nutrição mais favorável, mas sobretudo consegue-se pegar na amêndoa, triturar a amêndoa e fazer leite de amêndoa, sem acrescentar açúcares, sem acrescentar conservantes, sem nada disso. Portanto, este vídeo dedicado a estas duas crianças e a todas as crianças à nossa volta serve para dizer isto aos pais. Portanto, tenham hipótese e instrumento para fazerem leite em casa, assim queiram. E seria uma ótima ideia que o fizessem e que fizessem, sobretudo, leite de amêndoa. Há outras soluções, mas em complemento alimentar, a usar em casa todos os dias, leite de amêndoa para conseguir estabelecer um estado alcalino no organismo. Aproveito para vos dar o contacto desta amiga, se assim entenderem. Deve haver outras pessoas, e algumas provavelmente das vossas relações. A das minhas relações chama-se Sandra Dias e o número de telefone é o 96 443 9929. Portanto, se tiverem interesse, ela é uma pessoa muito simpática, atenta, uma boa profissional e facilmente vos faz uma demonstração em casa de como é que se podem fazer, portanto, estes leites e muitas outras coisas. E faz-vos uma demonstração gratuita. Portanto, aproveitem a oportunidade, sobretudo arranjem maneira de que os vossos filhos tenham leite vegetal em condições e consigam substituir os laticínios, porque os laticínios que vêm dos animais estão carregados de vacinas que dão aos animais, estão carregados de hormonas que dão aos animais, estão carregados de antibióticos que dão aos animais. Até se pode fazer a pergunta porque é que o laticínio já tem antibióticos e as crianças precisam de antibióticos. Portanto, há muitas perguntas que vocês podem fazer. Agora, para estas duas criancinhas que vieram à minha consulta e que foram os queridos, e mais para os seus pais que estão em férias, fica aqui este vídeo, com as recomendações de que ele realmente possa ser útil e possa trazer saúde a estas e outras criancinhas. Um grande abraço, boas férias e boa noite.